Rapaz, como é que vai ficar o nosso Brasil na mão dos comunistas que estão no poder agora? Essa semana assumiu um cargo no Supremo Tribunal Federal o ex-ministro da Justiça, o comunista, ex-integrante do PCdoB, o Flávio Dino. Um cara que bate no peito e diz que é comunista, que tem orgulho de ser comunista. Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, agora é ministro do Supremo. E mal e mal entrou no Supremo Tribunal Federal, já está querendo fazer modificações na Constituição brasileira. Ele já de cara está querendo modificar a maneira com que as coisas funcionam para nossos juízes e para nossos militares. Dá só uma olhada no projeto e no plano comunista do Flávio Dino, que ele está começando a botar em prática no Supremo Tribunal Federal agora. Se um servidor público civil, imaginemos, senador Paim, um delegado da Polícia Federal, pratica um ato de corrupção, ele é processado administrativamente e é demitido, perde o cargo. Assim também em relação a um servidor deste Senado da República. E praticamente 99% dos servidores públicos são submetidos a esta lógica. Se você cumpre os seus deveres, você tem os seus direitos. Se você pratica uma falta leve, você tem uma punição proporcional. Mas se você pratica um delito grave, que configure, inclusive, eventualmente até um crime, é claro que você tem que receber uma sanção simétrica. No caso, a perda do cargo. Tal não ocorre, contudo, em relação a 3 categorias do serviço público brasileiro. A primeira, a categoria a qual eu tenho a honra de ser vinculado há 30 anos, de um modo ou de outro, a magistratura. A segunda, o Ministério Público. E a terceira, os militares. Em relação a essas 3 categorias, o que ocorre? Se um juiz pratica um ato de corrupção ou mata uma pessoa, ele é processado administrativamente e a sanção máxima, hoje, é a aposentadoria compulsória. O mesmo se dá em relação ao Ministério Público. E em relação aos militares, ocorre a aplicação indevida de um instituto chamado pensão por morte ficta, ou pensão por morte presumida. É a famosa viúva de marido vivo. Se cria a seguinte circunstância: se o militar pratica um ato ilícito e ele é excluído dos quadros da instituição militar, se presume que ele tenha morrido e a sua pensionista passa a receber a pensão como se viúva fosse, mas o marido está vivo. Alguém tem coragem de encontrar o fator objetivo que leva a quê? Um juiz que pratica homicídio é punido com aposentadoria compulsória. E qualquer servidor público que pratica um homicídio na repartição é demitido? Qual a razão dessa desigualação? Nenhuma. Portanto, nós estamos buscando corrigir essa lacuna. Como? Deixando claro no texto constitucional que não apenas não há previsão de aposentadoria compulsória como sanção, passará a constar expressamente a proibição de aplicação de aposentadoria compulsória como sanção, porque é uma incompatibilidade semântica, ontológica, conceitual. Minha gente, no Brasil ainda o juiz pode ser o bandido que for. Ele pode matar uma pessoa, pode bater na mãe dele, pode vender a sentença para quem ele quiser, pelo preço que ele quiser. Ele pode se transformar um multimilionário para deixar que os processos do velho da van prescrevam, por exemplo. O juiz pode, é o juiz do caso, dependendo do caso que o juiz pega, ele pode se tornar um multimilionário. E o máximo que pode acontecer, se acaso um dia talvez ele tiver que responder pelo processo que ele vendeu, pelo crime de ter vendido uma sentença, ele vai ser aposentado. Aposentadoria compulsória é o máximo, a máxima punição que os juízes sofrem no Brasil é aposentadoria compulsória com salário integral. Então vale a pena para o juiz arriscar ser um multimilionário para vender a sentença para o velho da van, para vender a sentença para o dono do Madeiro, ou para vender a sentença do Bolsonaro agora que vai vir. Então compensa para os juízes fazerem acordo, combinado com o chavo e roubar e pedir dinheiro em troca de sentença.
Compensa, porque o máximo que ele vai sofrer, a maior punição que ele pode, talvez numa dessas acontecer, que provavelmente nunca vai acontecer, é ser aposentado com salário integral e não ter que trabalhar e continuar recebendo o salário pro resto da vida. Que baita negócio para juiz. Então o Flávio Dino, comunista, está querendo modificar isso daí. Outra coisa que ele falou ali, para quem prestou atenção e entendeu, é que os militares também é o mesmo esquema. Se acontecer do militar cometer um crime hediondo, uma coisa que não é admissível, que não pode ser aceito pela sociedade, muito menos pelas Forças Armadas, ele é declarado como morto, mas a esposa do militar recebe a pensão vitalícia do militar que foi aposentado compulsoriamente. Então, o comunista está querendo modificar isso daí. Agora, só quero deixar uma observação no final desse vídeo. Gente, quem que é otário ainda de cair nessas conversas de comunista? O comunismo é a evolução da sociedade. Esse é o problema do comunismo, porque o comunismo é a modificação da maneira com que as coisas funcionam. Tudo que é diferente daquilo que é comunismo. Por quê? Porque o comunismo é a evolução, é a modificação, é a mudança do que é para uma coisa diferente. Isso é uma revolução. É aquilo que era, deixa de ser e passa a ser uma coisa diferente. Tudo que é diferente é comunismo. O comunismo é a modificação, é a revolução. E o conservadorismo, que fala eu sou cristão conservador, é a constância, querem manter aquilo do jeito que é. Então o conservador quer manter tudo do jeito que é e não quer mudar nada. Isso chama-se conservadorismo, que quer conservar as coisas da maneira que elas são. E o comunista é o revolucionário que quer modificar o jeito que as coisas funcionam. Isso é um comunista e esse é o trabalho dos comunistas que estão no poder do Brasil agora. Como vai ficar o nosso Brasil na mão desses comunistas? Com certeza muito melhor. Agora eu tenho dito e agora eu fui!